pode chegar, que essa história do Brasil Império já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho com o Segundo Reinado do Brasil, 1840 a 1889. Golpe da maioridade, disputa entre conservadores e liberais, parlamentarismo à brasileira, revolução praieira, projeto de modernização, economia cafeeira e mão de obra, escravos versus imigrantes. O golpe da maioridade. O Brasil está um caos com muitas agitações políticas. O povo precisa saber que o imperador está aqui. Quero assumir já. Apoiado pelos liberais, Dom Pedro de Alcântara foi aclamado imperador em 23 de julho de 1840, com apenas 15 anos de idade. No segundo reinado, houve uma intensa disputa política entre os conservadores e os liberais. Os conservadores diziam que defendiam a centralização política, enquanto que os liberais propunham a descentralização e a ampla autonomia das províncias. Os conservadores representavam os interesses das colonizações mais antigas, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os liberais tinham vínculos com as províncias de colonização mais recentes, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O modelo conservador acabou vencendo o debate político, sendo favorecido pelo próprio imperador. Parlamentarismo à brasileira. É mais moderno e vou continuar com o poder moderador. Pois bem, esse sistema colocado em prática a partir de 1847 funcionava assim. O imperador nomeava o Conselho de Estado e o Senado. Além disso, ele também escolhia o presidente do Conselho de Ministros. Este, por sua vez, marcava e comandava as eleições para a Câmara de Deputados, que no final acabava aprovando as ações do presidente do Conselho de Ministros. No final das contas, o que importa dizer é que Dom Pedro II manteve o seu poder, inclusive o moderador. Durante o segundo reinado, Dom Pedro II teve que enfrentar a Revolução Praieira de 1848. Em Pernambuco, foi a última das revoltas provinciais. No centro do esquema, há uma representação de rua do centro do Recife. Os líderes do movimento se chamaram praieiros em referência ao jornal liberal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Era o principal local de atuação dos revolucionários. O movimento era contra os comerciantes portugueses do Recife. Eles rebelaram-se contra as difíceis condições econômicas e sociais da região. Reivindicaram voto universal masculino, nacionalização do comércio, liberdade de imprensa e o fim do sistema centralizado, ou seja, o estabelecimento do sistema federativo no Brasil. As tropas do Império invadiram Recife e debelaram o movimento. Depois desse episódio, o território brasileiro estava consolidado. Após a derrota dos praieiros, a elite política estabeleceu uma espécie de política de conciliação entre conservadores e liberais no Recife.
Para ir mais fundo neste tema, basta consultar o link do YouTube aqui no canto direito. O projeto de modernização do Brasil. Durante o segundo reinado, Dom Pedro estabeleceu objetivos para modernizar o Império Brasileiro, com 3 características principais: a criação de uma identidade nacional para unificar o território, a modernização e a civilização, isto é, sobressaltar uma nação moderna em contraste com o seu passado colonial. E, por fim, um projeto de nação, com perspectiva de desenvolvimento tecnológico e econômico. O desafio era a própria população, que era formada por uma minoria de cidadãos, uma massa de escravos. Essa população estava concentrada em 91% no espaço rural e apenas 9% estava na área urbana. Na capital, Rio de Janeiro, foram erguidos prédios majestosos, cafés e confeitarias. As ruas foram pavimentadas e a cidade ganhou iluminação a gás e o bonde de tração animal. No canto direito, uma imagem que contrasta essa identidade brasileira. Uma nação moderna, simbolizada pelo bonde de tração animal, em contraste com um passado colonial, uma liteira sendo transportada por escravos. A economia cafeeira. Vai um cafezinho aí, galera? No centro, a expansão do café. Da década de 1830 a 1880, o café produzido no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista foi o principal responsável pela maior parte das riquezas do império. Os proprietários substituíram em poder e prestígio o senhor de engenho. Formou-se a nova aristocracia rural. Foi a época dos barões do café. Cunhou-se então a expressão "o Brasil é o Vale". O mapa em destaque mostra a expansão do café no sudeste e no centro-oeste do Brasil Império. Pelo café, o Brasil conseguiu a tão sonhada modernização. Vieram as ferrovias, a industrialização, a modernização e a dinamização das atividades econômicas. Criaram-se fábricas no Brasil. No recorte, um detalhe de café fundado no início do século XIX, na fazenda São Roque, em Vassouras, Rio de Janeiro. Mas para ir mais fundo neste tema, mergulhe na dica de vídeo do YouTube aqui no canto direito do nosso vídeo. Durante o segundo reinado, o Brasil viveu a crise da mão de obra, escravos versus imigrantes. As leis abolicionistas estiveram presentes desde o ano de 1845, com a Lei Bill-Arbidin, que determinava o fim do comércio escravo no Oceano Atlântico. O governo brasileiro ignorou completamente esta lei. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao comércio escravo no território brasileiro vindo do Atlântico. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que determinava a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir desta data. A Lei do Sexagenário chegou em 1885, que previa a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. E, finalmente, de uma forma lenta e gradual, chegou a vez da Lei Áurea, em 1888, que colocou fim à escravidão no Brasil. E agora,
Que solução trazer para a questão da mão de obra? O governo sinalizou com a política de imigração, que propunha a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado de imigrantes europeus, principalmente os italianos. Foi implantado neste momento no Brasil o sistema de parceria, por volta de 1840, que acabou fracassando pela forma com que os imigrantes eram tratados nas fazendas de café. Foi substituído pelo sistema de colonato por volta de 1850. Aí sim houve sucesso, sobretudo porque os imigrantes passaram a ter, sobretudo, direito a receber salários. Depois dessa abolição da escravatura, sei não, acho que a monarquia está correndo risco de cair. Dom Pedro tinha razão. Essa história do Brasil Império continua.